Olá, estamos aqui mais uma vez na Expert XP 2023 e estamos aqui com um convidado muito especial, que é o Rodrigo Azevedo. Queria agradecer ao Rodrigo aqui a presença hoje. Obrigado, Bruna, obrigado pelo convite, estar com vocês aqui hoje. Que isso, nada, não, uma presença ilustre, né? O Rodrigo, né, ele é sócio, fundador, né, e também ele é responsável ali, né, pela CIO da estratégia macro da Ibiúna Investimentos. Então, vamos começar aqui, porque essa semana foi bem complicada ali nos mercados. Queria começar te perguntando, né, o Brasil, ele teve um dos piores desempenhos, né, assim, na semana, em relação aos outros mercados. O que fez tanto preço aqui na semana no Brasil? Eu acho, bom, boa tarde a todos, obrigado aqui pela oportunidade de estar com vocês nesse evento. O que tem acontecido no Brasil, acho que havia um otimismo, né, no final de julho, que levou a um posicionamento bem mais otimista por conta dos participantes de mercado e a uma correção desse otimismo, né? E eu acho que em parte levada por eventos externos, mas em parte levada pela incerteza que segue presente no cenário econômico brasileiro, em particular a incerteza atrelada a questões de natureza fiscal. E esse foi um mês importante, exatamente, eu tive a apresentação do orçamento para 2024, onde havia uma incerteza grande sobre a trajetória futura das contas públicas no Brasil. É um fato notório que o governo pretende, tem anunciado uma meta de 0 de primário do ano que vem. No entanto, os analistas parecem céticos a respeito disso, né? Os analistas preveem um déficit da casa de 0,8%, e os dados que saíram essa semana não convenceram os analistas e começaram a se preocupar que talvez possa ser isso ou pior do que isso. E eu acho que isso amplificou o ruído vindo dos mercados externos, dos mercados brasileiros. Claro. Bom, você estava comentando justamente dos analistas céticos. Agora eu queria saber a opinião da Ibiúna, né? Assim, vocês também estão um pouco céticos com relação a esse orçamento que foi apresentado e essa possibilidade, talvez, essa projeção, né, de ter um déficit primário ali em 0 em 2024? Qual que é a avaliação da Ibiúna? Na verdade, é importante dar um passo atrás, Bruna. O que a gente está vendo no Brasil foi uma opção desse governo por fazer um ajuste fiscal pelo lado da receita, né? Quando a gente olha a literatura econômica, de mais de 30 anos de várias experiências pelo mundo de ajustes fiscais bem-sucedidos, em geral eles têm um elemento, são muito ancorados no controle de gastos. E a razão de que isso acontece é que, em geral, o Tesouro, a Fazenda de cada um dos países, ele tem um controle sobre os gastos, mas ele não tem o controle sobre a receita. Então, quando você anuncia um ajuste fiscal baseado em controle de gastos, em geral ele é muito mais crível, né? Há muito menos incerteza se aquela trajetória de controle de gastos ela é uma trajetória que as pessoas acreditam. No caso do Brasil, nós definimos a trajetória de gastos e aí estamos correndo atrás da receita suficiente para entregar aquela meta. Acontece que é muito difícil no Brasil aprovar no Congresso o aumento de impostos. A gente tem aqui vários governos que nos últimos 10, 20, 15, 20 anos no Brasil tentaram aprovar impostos novos. E o Congresso parece muito reticente, dado que a carga tributária no Brasil é muito elevada. Isso não parece ter se alterado nessa legislatura. Então, a gente olha para lá e vê uma dificuldade grande de você extrair montantes da magnitude que está proposta para o orçamento de 24, mais de 1,5% do PIB de receitas adicionais, para conseguir fechar essa meta. Então, no nosso entender, essa incerteza é justificada, né? E as informações que nós vimos essa semana não parecem ser suficientes para dirimir essa incerteza. Do ponto de vista de mercados, incerteza sobre trajetória fiscal é igual a uma demanda por prêmio de risco. Prêmio de risco é igual a taxas de juros reais mais elevadas. Então, o que a gente viu aqui foi basicamente uma reprecificação das taxas de juros reais com impactos na precificação de todos os ativos, de bolsa, de dólar, de crédito, né? E é uma pena, porque taxas de juros reais de longo prazo mais elevadas, em geral, estão associadas a um menor crescimento. Então, essa incerteza segue presente, sim. Entendi. E assim, como é que vocês estão, então, avaliando, diante desse momento de incerteza, como que fica a alocação em Brasil? O Brasil, a gente sempre analisa o Brasil olhando o contexto internacional, né? E o contexto internacional ele está num momento muito importante da conjuntura internacional, que é, né, a proximidade do fim do ciclo de alta de taxa de juros na maior parte do mundo e, em particular, nas economias desenvolvidas. Nós temos aqui a perspectiva de que entre os próximos 3 a 6 meses, os Estados Unidos, a Europa e a Inglaterra
deem por encerrado o ciclo de alta que nós observamos, né? E isso é muito importante, porque na hora que a gente souber até onde vai, isso cria uma perspectiva maior para a alocação de ativos, em particular em direção a ativos de risco pelo mundo como um todo. Então, a gente acha que se de fato se concretizar o fim do ciclo de alta nos Estados Unidos, na Europa e na Inglaterra, é muito provável que isso acabe beneficiando em fluxos que passam a ser alocados em economias emergentes ou mesmo em ativos de risco, né? E o Brasil tende a se beneficiar desse assunto. Nesse ambiente, se isso acontecer, depois desse ajuste que nós vimos essa semana, o Brasil oferece prêmios, né? E a gente gosta da alocação de Brasil, mas é importante dizer que, diante desse ambiente da incerteza trazida pela estratégia adotada de ajuste fiscal no Brasil que eu comentei antes, o Brasil parece ser muito mais um trade tático do que uma alocação estrutural. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o Brasil vai balançar. E há momentos onde ele vai parecer que tem prêmio, e esse prêmio vai... Na hora que esse prêmio baixar, a gente reduz as posições, né? É muito difícil fazer esse timing, é verdade, né? Mas ele parece ser muito mais um trade. Não é um trade que eu quero ter Brasil, porque eu acho que o Brasil vai dar certo e tudo vai funcionar muito bem, e, portanto, os ativos todos vão performar no médio prazo, né? Agora, isso não significa que não haja oportunidade de curto prazo. Nesse momento, a gente tem buscado explorar as oportunidades de curto prazo. Legal. E aí, o que eu ia perguntar, você estava falando bastante ali do aperto monetário que foi feito nas economias desenvolvidas e que agora algumas economias já dão sinais ali de que talvez isso não deva continuar, tanto esse ajuste para cima, talvez estabilize, algumas até eventualmente mais para frente realizem ali os primeiros cortes. Qual seria ali dos desenvolvidos, então, o primeiro país que talvez daria início a isso, ou talvez assim, já diria assim, não, hora de manter então a taxa? Quem seria? Bom, na Nebio nós acompanhamos 30 países, né? Desses 30 países, a maior parte deles veio numa trajetória de alta de juros, né? Algumas exceções, por exemplo, o Japão ou a China, né? Mas na maior parte deles a gente teve um aperto monetário muito relevante nos últimos 2 anos, né? Alguns deles já subiram e já estão parados há bastante tempo. O Brasil, por exemplo, ficou parado 11 meses com juro alto. Inclusive, tem 3 desses 30 que já começaram a cortar, que é o Brasil, o Chile e a Hungria, né? Então, a gente tem buscado aqui posicionamentos em países que parecem estar próximos de ter terminado ou próximos ao início de cortes, né? E, logicamente, está mais associado aos países que começaram mais cedo e puxaram mais para cima. No caso das economias desenvolvidas, na verdade, eles começaram mais tarde e subiram mais devagar. Então, a gente, como eu mencionei, ainda está olhando países onde ainda o ciclo provavelmente vai continuar, né? Então, falando de Estados Unidos, a Alemanha ou Inglaterra, a gente acha, inclusive, uma chance grande de que talvez os Estados Unidos não precise mais subir a taxa de juros. Mas isso ainda está muito dependente dos dados de curto prazo. Uma outra incerteza é quanto tempo a taxa de juros vai ficar parada nessas economias depois que ela atingir o seu pico, né? Em geral, nas economias desenvolvidas, 6 a 9 meses é um bom período, né, onde essas taxas de juros ficam paradas. No entanto, uma característica desse ciclo tem sido a surpresa que nós estamos tendo com relação à demora do impacto do aperto da política monetária relativamente àquilo que tinha sido a norma. Ou seja, o impacto defasado da política monetária ele está tomando muito mais tempo a aparecer do que parecia. A surpresa grande que nós todos temos tido é que a economia deveria ter desacelerado muito mais, né? Uma série de analistas no começo do ano estavam, né, achando que esse ano haveria uma recessão nos Estados Unidos. Cada mês isso é postergado, né? E depois, não, daqui a 3 meses, não, daqui a 6 meses, né? E agora a gente está em setembro, né? E a recessão, se acontecer, ficou para 2024. O que é isso? Então, existe uma incerteza grande sobre como é que está se dando a transmissão do aperto monetário pela economia, né? E isso dificulta, portanto, fazer uma projeção de quando é que as taxas de juros vão cair, ou mesmo se o próximo passo vai ser de queda. Temos exemplos esse ano, por exemplo, como no Canadá ou a Austrália, são países que subiram, pararam para observar e tiveram que voltar a subir. Então, esse é um cenário de baixa probabilidade, nosso entender, a respeito dos Estados Unidos e da Europa, mas não é impossível. No entanto, de novo, eu acho que o mais importante nesse momento é avaliar que, independente disso, nos próximos 3 a 6 meses, vamos ter uma visão muito mais clara sobre o fim do ciclo de alta, na verdade, em quase todas as economias do mundo. E isso vai oferecer muitas oportunidades de investimento.
As oportunidades de investimento, então, nesse sentido, estariam mais em bolsa? Porque tem aquela questão, né? Assim, taxa de juros baixando, isso seria, naturalmente, leva um fluxo para a bolsa, né? Diminui ali a taxa de desconto, que tecnicamente aumentaria o preço. É mais para a bolsa? Pode ser a bolsa, mas nós somos uma casa, na estratégia macro da Ibiúna, muito mais uma casa de juros e moeda, né? Então, nós, em geral, tendemos a expressar as visões, cenários e buscar oportunidade desses dois mercados. Nesse momento, em particular, o mercado de juros parece ser o mais atrativo. E a razão básica disso é exatamente o que eu mencionei sobre a incerteza sobre quando é que o aperto vai bater e com que intensidade. Porque é possível que ele bata logo e é possível que, apesar dos vários calls de recessão não terem se realizado, ele aconteça. Então, se você compra a bolsa porque o juro vai cair, né, e na verdade acontece uma recessão, a bolsa não é um bom ativo. Mas ainda assim o juro porque, né, se tiver uma recessão, o juro vai cair mais e mais rápido, né? Então, para essa virada, a gente prefere estar mais posicionados nos mercados de juros, né? Em geral, quando você vai para uma recessão, em particular se ela for abrupta, é possível que você tenha um ambiente de aversão a risco. E aversão a risco, em geral, é bolsa para baixo e o dólar forte. Então, mesmo no quesito moedas, é um momento que sugere um pouco de cautela em relação a navegar essa virada. Então, no nosso caso, dado a nossa especialidade e dado essa conjuntura, provavelmente a gente vai surfar, como temos feito, esse ambiente muito mais com estratégias de juros do que qualquer outra coisa. Posições aplicadas, né, em juros, ali apostando na queda. Bom, essa semana nós tivemos vários dados ali vindos dos Estados Unidos, hoje também dados de emprego, dados com relação à economia, e eles deram um indicativo assim que talvez esteja ocorrendo uma desaceleração. Qual que é a avaliação da Ibiúna sobre isso? Está ocorrendo realmente esses dados, são um primeiro indício assim de que está ocorrendo essa desaceleração? Sim, a avaliação que nós temos é que está sim ocorrendo a desaceleração, ela tem sido mais marcada e mais marcante nos setores de bens industrializados e manufaturas, menos no setor de serviços, né? Existe uma incerteza grande sobre os setores de moradias e imobiliário, né? Mas eu acho que o que tem marcado principalmente o ciclo, não só nos Estados Unidos, mas de uma maneira geral no mundo, tem sido exatamente essa resiliência da atividade econômica. Então, sim, parece que está em curso uma desaceleração, mas ela está sendo em muito menor intensidade do que se esperava a essa altura do campeonato, né? Nós, nos Estados Unidos, por exemplo, a nossa avaliação é que a gente vai ter uma desaceleração, né, e ela tem postergado, né, os Estados Unidos tem surpreendido, não só os Estados Unidos, aliás, né? Acho que exatamente essa resiliência tem sido uma característica de vários desses 30 países que a gente acompanha, inclusive o Brasil. O Brasil, exato. Também o Brasil, cada país por suas razões específicas, mas eu acho que essa ideia de que as economias no mundo têm se mostrado mais resilientes do que esperado, com mercados de trabalho mais fortes do que se esperava nesse pós-pandemia, tem sido uma característica geral. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, a gente vê uma desaceleração, mas a gente não vê uma recessão. A gente vê basicamente um ambiente prolongado onde a taxa de juros fica crescendo, a economia fica crescendo abaixo do seu potencial. Seria, né, aquele soft landing, né? Aquele pouso suave que todo mundo fala. Surpreendentemente, né, é isso que tem acontecido, né? O nosso viés, né, inclusive dado a experiência do Mário e minha com bancos centrais, é acreditar que a política monetária funciona. Então, o nosso viés é achar que, se não for o soft landing, é possível que a gente descubra rapidamente que ele está indo para o hard landing, né? Mais do que a ideia de que não vai funcionar e a economia vai voltar a acelerar. Então, existe uma certa cautela com ativos de bolsa por conta desse elemento, mas eu acho que dado que a desaceleração está sim se materializando, a gente tem conforto para fazer essa avaliação de que o momento de ter posições maiores aplicadas em juros está chegando. Interessante. Bom, semana passada nós também, nas últimas semanas, né, na verdade, a gente teve ali uma correção forte da curva de juros, né? A curva ali inclinando bastante. E teve uma certa correção já nos últimos dias, né, com os juros caindo um pouco, mas o que mudou alguma coisa no cenário norte-americano, assim, pensando que o país ainda passa por uma situação fiscal mais delicada, ou é mais uma correção de mercado? Não, eu acho que o tema que já estava presente, né, mas o mercado tem dessas coisas, né? Às vezes você está discutindo uns temas e ele
não faz preço até um dia que todo mundo acorda para o tema ao mesmo tempo. E talvez, né, o downgrade dos Estados Unidos tenha sido o gatilho para isso, mas o fato é que a expansão fiscal americana ela é muito relevante, né, a ponto de ter levado um downgrade pela agência Fitch, né? E o que causou aqui, acho que tem duas outras coisas importantes em curso também. Primeiro é que existe a perspectiva de que o tamanho das emissões de títulos pelo governo americano seja muito elevada, dado o tamanho dos déficits que a gente está enfrentando lá. Logicamente, então, se haverá muito mais oferta, né, ou você tem uma demanda igual, ou o preço tem que ajustar. E o preço começou a ajustar. Existe um outro elemento, né, que é o fato de vários bancos centrais estarem, basicamente, reduzindo a sua política de armazenamento de treasuries. Os bancos centrais da Ásia, por exemplo, têm feito intervenções pesadas nas suas taxas de câmbio, né? Isso significa que você vende treasuries para intervir no câmbio. Então, e em particular, a perspectiva de que o Banco do Japão, né, nos próximos 3 a 6 meses, saia da sua política de relaxamento quantitativo excessivo, isso tudo junto criou a perspectiva de você ter um volume de ofertas do papel no mercado, do papel americano, maior do que a demanda. E isso, basicamente, levou a taxa de juros mais alta, né? Eu acho que parte desse... Cai o preço e sobe significa a taxa. Que a taxa é mais alta, Exato. né? Mas eu acho que esse movimento ele foi amplificado pela baixa liquidez típica do mês de agosto, no hemisfério norte. Todo mundo está de férias, né? Está terminando as férias, né? Volta de férias na semana que vem, nos Estados Unidos. Mas a razão baixa, acho que o fato básico que sai desse período é exatamente essa tensão adicional que os mercados no mundo, de uma maneira geral, passaram a dar à questão fiscal. O que explica também por que os mercados, de repente, começaram a ficar tão mais preocupados com a questão fiscal no Brasil. Acho que a última pergunta, então, aqui para a gente encerrar esse super bate-papo, queria fazer sobre o Brasil, e não posso deixar de perguntar sobre o Banco Central, né? Já que o Rodrigo é ex-diretor do Banco Central, tenho que fazer aqui a pergunta. Esse cenário lá fora, de China, com crescimento econômico bem mais baixo do que esperava o mercado, Estados Unidos talvez começando a dar sinais de desaceleração, isso pode mudar um pouco o plano de voo aqui do Banco Central? Ou o BC deve seguir esse pace, né, esse ritmo que ele tem colocado ali de 0,50? Qual que é a avaliação da IBIU? Bom, nós temos uma avaliação, mas é muito importante olhar o que o Banco Central tem dito, né? E o presidente Roberto Campos tem enfatizado de uma maneira muito, né, forte a ideia de que o plano de voo é uma sequência de 50 basis points até um patamar que ainda seja contracionista, uma queda com um patamar ainda contracionista da taxa de juros, né? E ele tem alertado para os riscos, né? Um dos riscos deles é o cenário internacional, um dos riscos é a questão de natureza fiscal no Brasil, e outros são riscos associados a outros elementos aqui também. Então, o Banco Central parece já estar levando isso em consideração, ao dizer que, apesar do que eu estou vendo lá fora, né, eu pretendo cortar nas próximas reuniões 50 basis points, né? Eu não acho que os eventos que nós vimos até agora sejam suficientes para mudar essa rota. É importante pensar como é que o cenário externo e choques externos afetam a economia brasileira. E o principal elemento de transmissão é a taxa de câmbio. A gente viu uma reprecificação da taxa de câmbio ali de 4,75 para alguma coisa entre 4,90 e 5 reais por dólar, mas ela não é uma magnitude suficiente para levar o Banco Central a mudar o curso da trajetória esperada de taxa de juros, dado que o juro no Brasil ainda é elevado, né? Com juros ainda de 13,25. Mesmo depois de fazer, por exemplo, os próximos 3 cortes de 50 ou 2 cortes de 50, a gente vai estar com taxa de juros em torno de 12%. Né? Então, o que a gente viu até agora não parece suficiente para mudar essa trajetória do Banco Central. Na verdade, né, como a indicação do Banco Central é que nas próximas reuniões ele pretende cortar 50, próximas significa que pelo menos 2. Né? Então, nós não antecipamos que nas próximas 2 o corte não seja de 50. Né? Mas, na verdade, na IBIU a gente tem uma visão um pouco mais benigna do que o consenso sobre a trajetória à frente de inflação. E a gente acha que a inflação realizada vai ser um pouco mais baixa do que aquela que o consenso espera nesse momento e que o próprio Banco Central espera. Então, a gente acha que isso abre espaço para, olhando para 2024, a taxa terminal de juros seja mais baixa do que precificada pelo mercado. O mercado precifica alguma coisa entre 9 e 9,5. A gente acha que existe espaço para ir entre 8 e 9. Né? E que, ao
precificar a ideia de uma terminal mais baixa, o Banco Central acelere o ritmo. Mas a gente acha que Ali é no muito, fim do ano, né? isso Na última é muito reunião. uma história para o final do ano, a última reunião, ou no começo do ano que vem, do que uma história para as próximas 2 reuniões. Não, maravilha. Bom, queria te agradecer aqui, Rodrigo, pela presença. Acompanhem as nossas redes sociais e fiquem ligados que vai ter muito mais entrevistas aqui na Expert, né, do Infomoney aqui 2023. Muito obrigada. Obrigado, Bruna. Obrigado a vocês que nos ouviram.